Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, uma palavra bíblica e ativacional para você poder começar muito bem o seu dia. E eu quero desejar aqui um bom dia a todos vocês que estão aqui chegando junto comigo, começando essa manhã. Hoje, terça-feira, um dia preparado pelo Senhor para as nossas vidas, para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Bom dia, Jô, bom dia, Cris, bom dia, Rodrigo, bom dia, Fátima, bom dia, meus queridos. Que Deus abençoe as suas vidas, abençoe a nossa vida, abençoe o nosso dia, que a gente possa viver hoje o extraordinário. Começando mais uma manhã na palavra. A palavra é aquela que nos sustenta, é o nosso alimento, é o nosso pão de cada dia. Estamos começando aí, talvez você nem tomou o seu café ou está tomando o seu café, né? E nós estamos comendo agora o nosso pão espiritual, que é a palavra de cada dia. A palavra que nos sustenta, a palavra que traz uma ativação ao nosso corpo, ou seja, nos movimenta, nos move. Pega a palavra hoje, coma ela, mastigue ela e deixe ela nutrir seu corpo. Ela vai servir e abençoar o seu dia hoje, vai abençoar a sua casa, a sua família, vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a tornar-se mais parecido com Cristo. Bom dia, Elisete, bom dia, Fabiana. Vai te tornar cada vez mais parecido com aquele que te criou, porque você é a imagem e a semelhança de Deus. É na palavra também que nós encontramos cura. E às vezes você está buscando algumas curas na sua vida de uma maneira racional. Algumas coisas dentro de nós a gente não consegue resolver racionalmente. Nós temos que resolver espiritualmente. Muitas coisas estão dentro da gente, né? São geradas até fisicamente, são fruto de algumas coisas emocionais dentro de nós, de situações que nós vivemos, passamos. Outras também são ataques espirituais. Nós precisamos ter esse discernimento. E outras é por um descuidado também com o nosso físico. Mas para resolvê-las, nós temos uma chave. Uma das chaves que Deus nos deixou é a questão da oração, é a questão da palavra, é a questão de colocar o nosso coração nele, é a questão da fé. E nós podemos acessar pela fé, em nome de Jesus, experimentar a cura de Deus, experimentar a graça de Deus sobre nós. E hoje eu quero ler um texto com vocês que vai nos ajudar a entender um pouco sobre isso. Que vai nos ajudar, e eu quero que você talvez se imagine essa pessoa. Como eu estava dizendo, algumas coisas a gente não tem como raciocinar na fé. A fé, em alguns aspectos, ela é incompreensível, não tem como raciociná-la. Nós temos como sim vivê-la. Então hoje eu quero desafiar você a olhar a sua vida, a olhar esse texto pela fé. E você trazê-lo para a sua vida, trazê-lo para a sua casa de uma maneira extraordinária. Ontem, por um acaso, aqui na nossa célula, eu estava até confundindo o texto bíblico com esse aqui. E eu falei, bom, esse é um texto bom, esse é um texto ótimo para nos ensinar sobre a fé. Então nós vamos lê-lo e eu quero compartilhar hoje com você aqui na família 659. João capítulo 9. Eu quero saber antes se você já compartilhou a nossa live aí. Se você não compartilhou, você vai fazer. Léo Justin Love. Ô louco, Léo, que legal. Direto da Inglaterra. Muito bom ter você aqui. Muito bom ter a galera aqui com a gente. Tem bastante gente de tantos lugares aqui, preciosos. Me sinto honrado realmente de ter cada um de vocês aqui junto comigo nessas manhãs, compartilhando a palavra de Deus. Então vem aqui, ó. Vamos fazer isso aí, vamos compartilhar com os nossos amigos. Talvez você já recebeu um convite, você está chegando aqui hoje pela primeira vez através do convite de alguém. Talvez você, Érica, talvez você, Elizabeth. Sejam todos bem-vindos, que bom ter vocês aqui. Que bom ter vocês aqui. Todas as manhãs eu estou aqui na família 659, compartilhando essa palavra, abençoando a vida de pessoas.
né, derramando, transbordando sobre a vida de cada um dos que estão aqui em nome de Jesus. Então eu também vou compartilhar para não ficar de fora e não perder essa bênção. Deixa eu achar umas pessoas legais aqui para compartilhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Marcos. Bom dia, meus. Quanta gente boa, hein, que tem aqui hoje. Quanta gente especial. Então se prepara para receber a palavra. Não perca nada. Não deixa se perder nada desse alimento espiritual. Junta todo o alimento. Assim como a mãe fazia no seu prato, lá juntava toda a comida para você comer. Então agora, em nome de Jesus, você junta esse alimento espiritual e se alimenta da palavra. João capítulo 9 diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram: Não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Agora eu quero no versículo 25, último versículo. Ele respondeu: Não sei se é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Interessante esse texto. Interessante como Jesus cura esse homem, como Jesus percebe esse homem, o tipo de pessoa que Jesus encontra. Interessante a resposta desse homem. Interessante a reação das pessoas que estão ao redor dele. Interessante essa circunstância. E depois ao final, né, do capítulo, esse capítulo é exclusivamente sobre essa história, nós vemos a conversão dele. E diz assim, versículo 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus: Eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Nós vemos a conversão desse homem e Jesus dando uma dura aqui nos fariseus, não é verdade? Jesus ensinando aqui através do exemplo. Uma das coisas que Jesus se diferencia dos restantes dos mestres dessa época é que Jesus ensina pelo exemplo. Primeira coisa hoje para você: ensine pelo exemplo.
Diminua a quantidade de palavras e aumente a quantidade de atitudes. Ensine pelo exemplo. Segunda coisa, Jesus, ele percebeu a realidade ao redor dele. Jesus percebeu esse homem, esse cego de nascença, que desde o começo da sua vida nunca viu a luz do dia, nunca percebeu, nunca viu o rosto das pessoas, nunca viu o rosto da sua mãe, do seu pai. Um homem que cresceu cego. E eu imagino essa situação, como que era a vida dele. É lógico que ele se desenvolveu de outra maneira, mas diante da sociedade em que ele estava, ele só tinha uma saída: mendigar o pão. Ele era um mendigo e ele mendigava o pão. Jesus encontra ele, Jesus tira ele da vida de miséria. É isso que Jesus faz com todos nós. Cada um de vocês que estão aqui. Jesus, a miséria, ela não vem de Deus. Jesus, ele quer nos tirar da miséria, seja ela física, seja ela emocional, ou seja ela espiritual. Jesus, ele quer romper com as cadeias da miséria que porventura estejam na nossa vida. E se você hoje está preso na cadeia da miséria, seja ela física, Jesus quer te tirar daí. Seja ela emocional, Jesus quer te tirar daí. Ele quer romper o ciclo da pobreza espiritual, emocional e física nas nossas vidas, na humanidade. Ele encontra esse homem aqui, ele rompe essa cadeia de miséria na sua vida. Então, realmente odeie a miséria na sua vida, jogue ela fora da sua vida. Seja em qual aspecto que você está vivendo essa miséria, ou que você vive essa miséria, então lance fora, odeie, repudie essa miséria na sua vida e se posicione em Deus. Jesus quer te encontrar assim como encontrou esse cego de nascença. E de uma maneira estranha, Jesus executa a cura nele. Interessante que Jesus disse para ele que ele era a luz do mundo. Enquanto ele estava ali, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Ou seja, ele já estava dizendo: eu sou aquele que pode brilhar sobre a sua vida e iluminar o seu caminho. Jesus é a lâmpada para os nossos pés. É a sua palavra, Senhor. Jesus é a palavra viva de Deus que ilumina o nosso caminho. Está precisando de direção para a sua vida hoje? É o Senhor quem pode iluminar o seu caminho. E aí Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. E aí? Que situação, né? Cuspiu no chão, fez lodo, teve que caprichar ali e passou nos olhos desse cego. Ainda bem que ele não viu o que Jesus estava fazendo, porque talvez ele não gostaria do que Jesus estava fazendo. Talvez ele não gostaria, Elizabeth, do que Jesus estava fazendo. Às vezes, nós temos a impressão que se nós fôssemos Jesus, nós até faríamos de uma maneira diferente. Talvez a nossa maneira de resolver algumas coisas seria diferente. Talvez a gente está muito organizado para fazer as coisas. A gente está muito politicamente correto para resolver as coisas. Ou a gente está muito educado para resolver as coisas e às vezes a situação exige de nós alguns posicionamentos que podem até desagradar alguns. E Jesus então cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou nos olhos desse cego e deu um desafio para ele. Algumas pessoas, elas não gostam de desafios. Eu confesso para você, eu gosto de desafios. Não quer dizer que não me dá um frio na barriga, mas eu gosto de desafios. E Jesus olha para esse cego e diz assim: agora você vai se lavar no tanque de Betesda, no tanque de Siloé, que significa enviado. Vai lá se lavar no tanque de Siloé, que Siloé significa o enviado. Eu não sei a distância, aqui no texto eu não pesquisei a distância que dá de onde esse cego estava até o tanque de Siloé. Mas vamos pensar, uma judiaira fazer isso aí com o cego? Pegar o cego, ele já não vê, passar lodo misturado com cuspe nos olhos dele e dizer para ele ir se lavar lá no tanque de Siloé. Será que Jesus, Alessandro, não poderia já curar esse homem de uma vez? Bom dia, meu querido. Será que Jesus já não poderia ter curado ele de uma vez? Mas não. O que Jesus faz? Jesus age de uma maneira diferente na vida dele. Porque Jesus tem uma maneira particular de agir na minha vida e de agir na sua vida.
Jesus tem uma maneira particular de operar um milagre na nossa vida, Eliana. Jesus tem uma maneira particular, Andréia, de agir dentro do seu coração, de agir na sua vida, na sua casa, na sua família. Jesus tem uma maneira particular. Jesus não é uma fábrica de milagres. Jesus é uma pessoa que se relaciona conosco. É o próprio Deus que deseja ter um relacionamento conosco. Jesus, nesse momento, manda esse homem lá. E esse homem agiu com obediência. Deixa eu dizer algo para você, por mais que pareça estranho algumas coisas, que você olha na palavra, seja fiel à palavra do Senhor, seja fiel, obediente. Ontem eu disse isso e eu vou reforçar hoje de novo. A obediência é o princípio da bênção. A obediência é o princípio de uma vida abençoada. Se você quer realmente receber de Deus a graça, tenha uma vida obediente à palavra. Você não vai perder nada obedecendo a palavra. Pelo contrário, você vai perder diante dos olhos do mundo. Mas diante dos olhos de Deus, Débora, pelo contrário, você será muito abençoada. Às vezes a gente está numa fase muito emocional. A nossa sociedade ela está muito assim, não, mas eu sinto de viver assim. Esse é o desejo do meu coração. Eu estou sentindo de fazer isso. Eu estou sentindo de fazer aquilo. Eu estou sentindo de não fazer isso ou de não fazer aquilo. A nossa sociedade ela é muito emocional. Ela quer sentir, ela quer a emoção, ela quer a adrenalina daquilo ali. E vou dizer uma coisa para você. Às vezes você, para obedecer a palavra, você tem que fazer coisas que você não está sentindo. Você tem que matar desejos dentro do seu coração, que às vezes esses desejos, emocionalmente falando, são maiores do que a sua própria vontade de obedecer a palavra. Mas você diz, não, eu vou matar esse desejo, eu vou jogar esse desejo ao chão e eu vou obedecer a palavra. Esse homem foi, lavou-se, interessante, ele foi curado. Jesus aqui nesse momento ele desapareceu da vida desse homem. E esse homem agora teria que aprender a lidar com as circunstâncias da vida dele. Shalom, Jeane, Daia, sejam todos bem-vindos, estão chegando agora, sejam bem-vindos à família 659. A gente está aqui toda manhã e você está convidado a estar com a gente. Agora, esse homem tem que aprender a lidar com a vida dele, com as coisas que acontecem. Jesus dá esse tempo de maturidade para ele. Agora é hora de você aprender a lidar com a sua própria cura. Você está vendo agora, a bênção de Deus também traz os seus desafios. Às vezes você pensa, mas se Deus agiu na minha vida, por que está acontecendo isso? E aí esse homem aqui, ó, ele agora tem que enfrentar os fariseus, tem que enfrentar os religiosos, tem que enfrentar os invejosos, tem que enfrentar as pessoas que estavam acostumadas a ver ele na miséria. Porque essa sociedade que a gente vive, né, o sistema desse mundo, ele quer ver você na miséria. O sistema desse mundo quer ver você na miséria, quer ver você sempre abaixo. O sistema político implantado no mundo é um sistema que trabalha com o medo, que trabalha com a opressão, que trabalha com a dificuldade, com a miséria. Então, quanto pior você estiver, melhor para os governantes. Não estou generalizando, estou falando do sistema, não estou falando de uma pessoa em si. Eu estou falando do sistema. Esse é um sistema baseado no pecado. Então, as pessoas ao seu redor estão contaminadas com esse vírus também. Muitas pessoas não conseguem se alegrar em ver você melhorando de vida. Não conseguem se alegrar. Quando uma pessoa se converte, se ela era um alcoólatra, por exemplo, e ela se converte quando ela vai na igreja, a primeira coisa que ela escuta, né, às vezes dos amigos dela, é assim, ó. Pois é, aprontou, agora quer dar um de santo indo na igreja. Ninguém gosta da sua mudança, ninguém gosta da sua mudança para melhor. Ninguém gosta de ver você saindo. Ninguém é muita gente, né? Ninguém é muita gente, mas algumas pessoas não gostam de ver você saindo daquela escalada de destruição que você estava vivendo. As pessoas têm dificuldade de lidar com você saindo daquela cova e você se levantando em direção ao seu propósito. Então hoje, eu não estou dizendo para você ficar olhando desconfiado para as pessoas, mas é para você saber disso. Que se você está com uma vida, uma família de Deus, uma família que anda com Deus, uma família que busca Deus,
As pessoas não gostam disso, as pessoas vão chamar você de religioso, as pessoas vão chamar você de tapado, as pessoas vão criticar você, porque é isso que as pessoas fazem de melhor, criticar. Nós aprendemos isso na escola. Nós aprendemos que a melhor maneira é criticar. Meus queridos, nós olhamos para a vida desse homem e agora ele está lidando com uma circunstância, um problema que ele não tinha. Ele não tinha o problema das pessoas se incomodar com ele, mas agora os olhos dele foi aberto. Agora ele está vendo. E você precisa dos seus olhos abertos, você precisa começar a ver as coisas que estão ao seu redor, você precisa começar a ver as coisas que precisam mudar dentro da sua casa, precisa perceber as coisas que você precisa mudar. Esse homem agora vê, e não vê só a bênção, ele vê também os problemas que estão ao redor dele. Ele vê as pessoas que o alimentavam com a miséria daquela esmola, ele vê essas pessoas agora pedindo um pagamento para eles. Quem foi que te curou? Quem foi que te curou? Você não era um cego de nascença. Esse homem que te curou, que você está dizendo que você não sabe nem quem é, você diz que é Jesus, nós conhecemos. Ele não é um homem de Deus. E esse homem então responde, versículo 25. Não sei se ele é pecador ou não. Ou seja, eu não conheço ele ainda. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Às vezes as pessoas, para começar a compartilhar sua fé, elas querem mergulhar no conhecimento. Enquanto elas não conhecerem tudo da Bíblia, elas têm dificuldade de compartilhar. Não, compartilha aquilo que você recebeu. Compartilha já aquilo que você recebeu. E o Senhor está dizendo assim, olha, eu não conheço ele profundamente, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Deixa eu perguntar para você. Tem alguém aqui que se identifica com esse homem? Tem alguém aqui que se identifica com esse homem? Algum de vocês aqui está se identificando com esse homem? Algum de vocês aqui está se identificando com esse homem, dizendo assim, olha, talvez eu não conheça Deus profundamente ainda, mas eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu me identifico com ele, porque eu também era cego, mas agora eu vejo. Eu também era cego, mas agora eu posso ver. Que fase da vida desse homem você se identifica? De repente você se identifica com ele cego ainda e você precisa ser curado. Talvez você se identifica com ele recebendo os questionamentos, sendo abandonado até pelo pai e pela mãe aqui. O pai e a mãe dizem assim, olha, ele é grandinho, deixa ele responder as suas perguntas. Nós já liberamos ele, já é maior de idade, deixa ele responder. Ou seja, os pais estão dizendo assim, olha, eu não quero problema. Já foi difícil criar esse menino assim, agora é o seguinte, deixa ele resolver seus problemas. E aí? Depois de passar por tudo isso, depois de ser questionado, indagado, ele ficou firme. Ele ficou firme no que Deus fez por ele. Porque não podemos voltar atrás. Eu estava refletindo ontem sobre algumas coisas e pensando como que é a nossa vida, ela tá sempre... Nós estamos como cristãos caminhando e trilhando uma corda bamba. Um passo em falso a gente pode sair desse ambiente da graça. As pessoas às vezes, vamos pegar assim o culto, por exemplo. Vamos dar um exemplo do culto. Não é tudo não, mas eu vou dar o exemplo de um culto. Onde você vai à sua igreja, um culto. Quando você vai lá, uma vez no mês, são 4 domingos, alguns meses, 2 meses do ano são 5, mas são 4 domingos, vamos supor que você vai uma vez na semana. São 4 domingos de 30, dá um pouco mais de 10%. Eu falei isso ontem para você. Aí a pessoa deixa de ir um domingo, porque alguma coisa aconteceu, e pode acontecer circunstâncias que nos impeçam de ir. Ela já vai 3, de repente falhou 2, ela foi 2, ou seja, ela foi menos de 10% do mês dela. E aí ela começa a diminuir o ritmo dela, ela começa a se envolver menos porque ela tem muita coisa para fazer. Ela não sabe se posicionar, ela não sabe se comprometer. Hoje talvez você está buscando só que Jesus te cure. Você nem gostaria que Jesus passasse lodo nos seus olhos porque é desagradável. Às vezes você só quer a bênção, você não quer uma família para congregar, uma igreja para você fazer parte. Você quer um supermercado para você comprar o que você precisa. Você quer ir lá e escolher, não, eu só quero isso. Eu só quero essa parte aqui.
Não quero me comprometer com a família. Porque na casa, meu querido, a gente tem que limpar o banheiro, a gente tem que conviver com os irmãos, a gente tem que fazer a nossa comida, mas a gente tem também que lavar a nossa louça, a gente vai sentar à mesa e desfrutar daquele ambiente, o almoço, uma janta, mas a gente também tem que organizar a nossa bagunça. Ou seja, não é um supermercado. No supermercado você não se compromete com a limpeza, você não se compromete com a organização. Você só vai lá e paga para pegar aquilo que você gostaria de ter. Você faz parte de uma família na fé. Jesus quer fazer um grande milagre na sua vida, Emerson, e através da sua vida. Então, cada um de vocês aqui, você seja firme na fé. Seja firme na fé. Seus olhos já se abriram? Então seja firme, constante na fé. Seja uma mulher segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E ao final Jesus encontra esse homem. E Jesus fala assim: você crê no Filho do Homem? Olha o milagre, agora o maior milagre, ele vai ver as coisas espiritualmente. Eu sou esse aí para que você crê. E aí a Bíblia diz assim, versículo 38. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Adore somente a Deus, mais ninguém, mais nada. Nós vamos orar, eu quero abençoar o seu dia. Talvez você se identificou com essa palavra aqui e tá se vendo nessa história. Talvez você pegou alguma desses ensinamentos de hoje. Espero que sim, que você aplique na sua vida, aplique na sua casa, aplique na sua família. Que o seu dia seja um dia abençoado, que o seu dia seja um dia extraordinário, que nesse dia você realmente tenha confrontos que vão te levar a crescer, a se posicionar, mas você receba toda a força necessária para não desistir. Talvez esse dia seja o dia do maior milagre da sua vida. Hoje é o dia do maior milagre da nossa vida. Então, se você tem algum pedido de oração, coloca aqui nos comentários, nós vamos orar por você. Quero orar pela tua vida. Você que está aqui hoje, eu já quero te deixar aqui um desafio para amanhã. Para você convidar uma outra pessoa. Se você se identificou com isso que eu falei para você, com essa palavra que eu compartilhei com você, então você está convidado também a chamar mais uma pessoa, compartilhar depois a gravação com mais uma pessoa, lá no nosso grupo do WhatsApp, você compartilhar com outra pessoa. Você ser uma bênção, você está aqui hoje, tem alguém que escreveu a tua história, o autor da tua história. E o autor da tua história é Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o autor da nossa vida. Que bom começar o dia junto com você. Vamos lá, ó. Ore pela minha vida, para que eu arrume um emprego. Olha aí, vamos orar por você. A amiga que está doente, pela família, pela Liane. Isso, olha, bem lembrado, Laura, da Liane. Vamos orar por ela. Continuar declarando sobre a vida dela. Vamos orar pelo Gustavo. Você conhece esse menininho, né? Tenho falado aqui dele. 2 aninhos, né? Tá passando por um câncer. Nós precisamos interceder por ele e declarar essa cura por ele. Nós vamos orar aqui pela Caterine. Nós vamos orar também pela vida do Lucas. Nós vamos orar pela vida da Carol. São pessoas que estão passando por uma situação difícil de saúde. Talvez eu não lembre o nome de todos no momento da oração, mas eu vou estar orando, estou lendo aqui os pedidos. Nós vamos orar junto, unir a nossa fé, orar pela sua família, orar pelo seu trabalho, orar para que você seja uma pessoa fervorosa na fé, orar pelo Severino também. Oremos então. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, a vida de cada uma das pessoas que estão aqui, suas famílias, suas vidas. Quero pedir tua bênção agora sobre o dia deles. Que o Senhor os abençoe, Deus. Que o Senhor opere um milagre, assim como o Senhor fez na vida desse homem. Opera um milagre, Pai amado, na vida do Lucas, na vida do Gustavo, da Caterine, do Severino, Pai, da Carol. Colocamos diante do Senhor a vida da Liane. Senhor Deus, abençoe cada uma dessas pessoas. Senhor Deus, faz algo novo na vida deles, Pai. Opera um milagre, Senhor Deus, que seja um grande testemunho na vida dessas pessoas, Pai. E eu abençoo o trabalho de cada um, a família de cada um, a vida de cada um, para a honra, glória do Teu santo nome, Senhor.
Eu te agradeço por essa manhã e que o Senhor nos abençoe. Coloca alguém no nosso caminho, Senhor. Coloca alguém, faz a gente lembrar de alguém, para que a gente convide para estar com a gente aqui amanhã pela manhã também. Em nome de Jesus. Coloca uma pessoa no nosso coração. Nos usa para testemunhar do seu amor, testemunhar da sua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você. Vou deixar salvo essa live aqui no Instagram. Vai lá, marca 3, 4, 10 pessoas, compartilha no seu stories, né? Compartilha especialmente com mais alguém. Se você está no nosso grupo do WhatsApp, vai lá, envia aquele link para a família, para os seus amigos, para o pessoal da igreja. Chama eles para estar com a gente aqui amanhã. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, tenha um ótimo dia.